Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é mais um vídeo. Meu nome é Virginia Pearson, eu sou psicóloga social, doutora em psicologia social. Estou fazendo esses vídeos que são bate-papos bem informais, com assuntos diferentes, diferenciados e com o objetivo de ajudar as pessoas. E o nosso tópico de hoje vai ser justamente falar sobre modelos de relacionamento, dependendo da cultura onde você vive, né? E eu vou falar um pouco sobre os ciúmes no relacionamento amoroso, né? E muito interessante de você saber disso, principalmente se você está, né, numa cultura diferente da sua, ou se você está para se casar ou é casada com uma pessoa que não é da sua cultura, né? Então eu vou dar o exemplo aqui, que a diferença entre esse relacionamento amoroso no Brasil, entre uma brasileira e um brasileiro, e a diferença que ocorre quando é o relacionamento entre uma brasileira e um americano. Então, é um relacionamento que a gente diz um casamento intercultural, né? De pessoas que se casam e elas vêm de culturas diferentes. Eu tenho muito para falar sobre isso, né? Primeiro porque a área da psicologia intercultural é a minha área, e segundo porque o meu casamento é um casamento intercultural, né? Então, há quase 30 anos casada, meu segundo marido, né? Com um americano. Mas quero falar sobre os ciúmes porque esse é um tópico muito interessante. Porque no Brasil, né, na cultura brasileira, os ciúmes, né, é traduzido como uma das características do amor, da pessoa estar interessada em você, da pessoa não querer te perder, né? Então faz parte daquela química, né, de um relacionamento. Nossa, ele tem ciúmes de mim, né? Porque ele me ama, não é? Então, essa é a maneira com que eu fui criada no Brasil, né? Quando eu tive meu namorado e tal, quando me casei no Brasil. Então, era o ciúme, né? Esperado, né? De um relacionamento, né? Que tem paixão, né? Tem ciúmes, né? E parecia até que era uma parte, né? Se o relacionamento tivesse ciúme, significava que a pessoa não gostava da outra, né? Quando me mudei para os Estados Unidos, e eu era na época divorciada, então depois de um determinado tempo, por motivação de amigos que moravam aqui, amigas, né? Então, eu comecei a conhecer algumas pessoas aqui e ter alguns namorados aqui nos Estados Unidos, né? E a diferença foi muito interessante, porque eu esperava, né, aqueles ciúmes e que não tinha, né, no relacionamento, né? E então, quando eu conheci meu marido agora, quando ele era meu namorado, eu achava que ele nunca via ele ter uma demonstração de ciúmes com relação a mim, né? Então eu ficava ali, né? Como dizia no Brasil, aquela expressão que veio à minha mente agora, aquela cabreira. Ficava cabreira pensando, que estranho, né? Não liga muito pra mim, né? Que ficava esperando, né? Ter aquele ciúme. Não tinha. Eu falava que ia fazer as coisas, eu ia minhas reuniões, eu tinha os meus amigos da universidade, que às vezes a gente tinha que estudar juntos lá na própria universidade, e ele estava tudo bem.
E quando eu começava a ter ciúmes dele, né, e demonstrava esse assunto, esse sentimento para ele, que eu ficava com ciúmes dele por algumas coisas que ocorriam, ele ficava muito ofendido comigo, né, e se ofendia demais, né, quando eu demonstrava ciúmes. Então era um desentender muito grande, né? Porque ele interpretava os ciúmes como total de uma falta total de confiança, é uma falta como se ele não fosse uma pessoa leal, como se ele fosse uma pessoa desonesta. E isso ofendia muito e ele ficava muito chateado, né? Quando eu tinha essas demonstrações, né? Que eu sentia ciúmes dele. Então, nos primeiros anos de casado, nós tivemos muitos desentendimentos interculturais muito interessantes, né? Mas na época eles não eram nada interessantes. E de tudo que eu estudava sobre psicologia, na parte de diferenças interculturais, eles não achava nada que tivesse me ensinado sobre isso, né? Então eu tive que aprender mesmo na experiência, né? Até eu chegar a compreender, não só compreender no abstrato, mas até eu conseguir compreender emocionalmente, né, o que isso significava e aceitar, né, que realmente se eu tivesse com ciúmes dele era uma falta ah, de confiança nele, né? De estar assim, duvidando da integridade dele, né? Então, essa é uma coisa muito interessante e uma diferença muito interessante, né? Que na interpretação do sentimento de ciúmes. Então, tem muitas dessas diferenças, assim, culturais, que as pessoas não sabem e que são muito importantes porque elas criam desentendimentos, elas criam conflitos de todo tipo, né? E quando você imagina, então, quando as pessoas de culturas diferentes se encontram, e se elas precisam ter um tipo de interação, seja essa interação dentro do ambiente de trabalho, dentro de uma companhia, ou seja, essa interação dentro de um relacionamento mais íntimo, como é um casamento, então tem uma porção de desentendimentos por causa de interpretações completamente diferentes daquele mesmo comportamento, né? Então, se você nunca pensou nisso e se você nunca ouviu falar nisso, é interessante porque não é só com relação aos ciúmes, mas é com relação a muitas outras coisas que quando a pessoa está se relacionando com alguém de outra cultura, é muito importante entender a fundo os significados das demonstrações de sentimentos e essas diferenças entre uma cultura e outra, né? O que se espera, né? E, por exemplo, mais um exemplo aqui, cada vez que meu marido ia abrir a porta do carro para mim, ele se desculpava e queria ter certeza de que eu não me sentia ofendida que ele abrisse a porta do carro para mim. Isso estou falando a coisa de 30 anos atrás e eu ficava muito assim, lá, né, vai pedir. Claro que eu não fico brava, né, não me ofende, pode abrir sim, pode abrir, né, eu me sentia lisonjeada. Aí ele explicava que muitas das mulheres americanas já naquela época se sentiam ofendidas porque era como se estivesse as tratando como pessoas que não eram capazes de fazer nada, etc e tal. E achei até muito engraçado. E eu falei, não, pode continuar abrindo a porta do carro para mim sempre, né? Pode continuar sendo um gentleman, eu gosto, né? Mas todas essas coisas são importantes. E se você nunca tiver a oportunidade de descobrir, você pode estar vivendo, às vezes, num conflito eterno, né? Sem entender por quê, né? Um julgando o outro, né? Julgando o comportamento do outro dentro da perspectiva de sua própria cultura, tá? Então, o assunto de hoje foi um exemplo de uma diferença cultural que pode acabar, assim, criando muitos problemas em casamentos interculturais. Então, esse é o tópico de hoje. Até nosso próximo vídeo.
com um tópico diferente. Obrigada, até o próximo!